Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos aqui no meu canal. Eu sou Alexandre Fonseca, psicoterapeuta e formador pessoal, e nós estamos aqui na nossa série do Vale a Pena Viver. Nosso tema de hoje será sobre as neuroses existenciais, ou seja, no final das contas, sobre a falta de sentido da vida, mas trazendo aqui algo de esperançoso, por assim dizer. Por quê? Porque não é tão difícil recobrar o sentido da vida. É trabalhoso, mas difícil talvez não seja tanto quanto parece. Este será o nosso assunto de hoje. Então, fique aí que depois da vinheta nós iniciaremos o nosso tema. Muito bem, meus queridos, peço aí que você deixe o seu like ajuda muito aqui na divulgação dos nossos vídeos, das nossas formações no meu canal. Peço também que deixe aí o seu comentário, a sua dúvida, a sua discordância. Falei, Alexandre, não concordei com o que você disse. Ok, diga aí que eu vou te responder lá, a gente conversa. Quem sabe isso não gera outros vídeos, né? A gente pode até fazer um vídeo só sobre a sua dúvida, não tem problema algum. Isso é muito bom para nós, além de nos ajudar aqui no canal, ajudar a divulgar o canal, também nos ajuda a aprofundarmos mais naqueles assuntos, naquele ou naquele outro assunto. Então, o seu comentário para mim é muitíssimo importante, é muito crucial. Eu lembro que aqui embaixo, na descrição, temos links para a comunidade do Discípulo Amado, tá bom? Se você quer ter formações mais profundas e mais constantes comigo, comunidade do Discípulo Amado. Temos lá o Breviário da Confiança, que é a nossa formação diária, é o nosso caminho espiritual deste ano de 2026. E além disso, temos Escola das Virtudes, temos Catecismo da Igreja Católica, temos formações humanas e terapêuticas diversas mesmo. E para este mês de agosto, iniciaremos a Escola da Mulher dentro da comunidade do Discípulo Amado, onde teremos a Escola da Esposa, a Escola da Doméstica, a Escola da Mãe, a Escola da Formadora e também teremos formações políticas. Repetindo o que eu disse no último vídeo, nós não faremos apologia a nenhum partido, a nenhum tipo de política, nada, mas teremos uma formação filosófica sobre a política para que a nossa atuação no mundo, inclusive nossa atuação política como cidadãos, seja no voto, seja na nossa comunidade particular, enfim, aonde quer que seja, que nós estejamos mais bem preparados para lidar com a realidade do mundo e da vida comum. Ok? Bom, vamos aqui ao nosso texto, continuando com o venerável Fulton Sheen, que tem nos guiado nesta nossa série. O que ele traz aqui? Ele traz para nós hoje até um relato do Jung. O Jung foi um famoso psiquiatra, né? O que ele diz? O que o Jung diz? Ele diz que depois de 25 anos de experiência na prática clínica, por óbvio, lidando com pacientes mentais, o Jung concluiu que pelo menos um terço deles não apresentava neurose clínica observável. Então vamos traduzir isso aqui para nós a grosso modo. O que o Jung percebeu? Que pelo menos um terço, o que é muita coisa, não apresentava nenhum tipo de transtorno. Sei lá, um transtorno bipolar, um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo e por aí vai. Estou dando só exemplos aqui. Mas sim que eles apresentavam neuroses existenciais, é o que ele vai dizer aqui. Todos estavam sofrendo de falta de sentido e de propósito de vida, o que resultava numa falta de felicidade crônica. Hoje as coisas não estão muito diferentes. E digo mais, na minha prática clínica, este número é muito maior. Eu ouso dizer que 70% dos meus pacientes não possuem neuroses clínicas graves ou evidentes. 70% dos meus pacientes, dos pacientes que me procuram, não me procuram por terem um transtorno bipolar, um transtorno depressivo, um transtorno borderline e por aí vai. Embora eles manifestem sintomas que são próprios desses transtornos. Mas eu digo, repito, 70% dos meus pacientes não possuem transtornos clínicos. Não possuem transtornos que tem lá no CID. E não somente 70%, mas 95% dos meus pacientes têm os seus casos agravados, seja de neuroses existenciais ou de transtornos clínicos diagnosticáveis, por assim dizer. 95% deles têm os seus casos agravados por uma vida prática completamente desordenada e desorganizada.
E isso gera infelicidade, porque isso gera desinstalação da realidade. Ou seja, eu não consigo mais lidar com a minha própria realidade, eu não tenho condição de lidar bem com o outro, com as pessoas que me cercam. A minha relação com Deus, inclusive, acaba sendo estremecida, enfraquecida, porque os óculos, as lentes pelas quais eu enxergo a realidade, o mundo e o próprio Deus estão distorcidas pela minha desordem pessoal, prática e interior. E tudo isso gera em mim infelicidade, descontentamento. São todas as coisas que nós vimos no nosso último vídeo. E a consequência, talvez final disso, é uma vida sem sentido mesmo. É a conclusão enganosa de que a vida não vale a pena. É a conclusão enganosa de, bom, não tem por que viver. Isso é gravíssimo, meus queridos. E nos nossos tempos isso está ainda mais grave. Isso está ainda mais profundo. Mas é também por isso que eu disse no início do vídeo que, embora seja trabalhoso recobrar o sentido da vida ou identificar o sentido da vida, é sim trabalhoso. Trabalhoso é muito trabalhoso. Não é tão difícil. Porque com as coisas básicas da vida, com o ordenamento prático da vida, nós conseguimos com muita facilidade já orientar de novo os olhos da alma, para o fim último, necessário e bom, que é a felicidade. Tanto que essa é a primeira coisa que eu faço com todos os meus pacientes. E isso já provoca neles um certo vigor para a lida com os próprios problemas, um certo ânimo para continuar o processo terapêutico e a própria evolução pessoal e por aí vai. Veja, não estou falando, não é nem da resolução de todos os problemas do paciente, e sim desse ordenamento básico da vida do paciente que provoca nele uma grande melhora inicial e dá a ele condição de continuar melhorando, já com uma vida mais feliz. Ainda que os problemas não estejam nem todos resolvidos. Veja, eu estou falando do início dos tratamentos. Só que nós precisamos entender esse fenômeno, entender esse movimento. Hoje, nós sofremos de crises existenciais no final das contas. Não sabemos o para que vivemos. E as respostas que muitas vezes a internet, o mundo nos dá, elas são insuficientes. Elas nos enganam. Por quê? Porque nós ignoramos as coisas mais básicas da vida. Bom, vamos continuar aqui. Hoje essas coisas não estão muito diferentes. A grande maioria das pessoas hoje está sofrendo do que poderíamos chamar de neurose existencial, que acabamos de dizer. Uma ansiedade por não saber como viver. É exatamente isso, não saber como viver. Eles se perguntam qual é o sentido da vida, para onde vou, como faço para decidir o meu futuro, de que vale fazer isso que estou fazendo agora, por que estou sofrendo tanto, por que esse problema está me assolando, enfim, são as dúvidas, os dilemas, que em geral são dilemas, embora tenham a sua razão de ser, eles são vazios. Por que eles são vazios? Porque as pessoas ficam apenas nos seus dilemas e não respondem essas perguntas. Veja, eu disse no início que não é tão difícil recobrar o sentido da vida. Para mostrar a vocês o quão fácil pode ser, mas repito, é trabalhoso, dá trabalho, é preciso esforço, mas difícil não é. Eu vejo isso nos meus pacientes. Tão difícil não é. Uma questão básica, quando esses dilemas aparecem na nossa cabeça, na nossa alma, no nosso coração, a primeira coisa que nós fazemos é apenas nos deleitarmos de algum modo, sentir até certo prazer nesses dilemas que vão nos machucando. Mas como assim, Alexandre? Sentindo prazer? Se é ruim, se isso me maltrata, sim. Só que eu vou alimentando neuroticamente aquele pensamento, aquela dúvida, de tal modo que é uma ideia apenas suspensa na minha cabeça. Que quanto mais eu penso naquilo, quanto mais eu duvido da realidade, quanto mais eu coloco a realidade em xeque por conta dos meus dilemas, mais o problema vai aumentando e eu vou entendendo de algum modo que aquilo é o sentido da minha vida. Tanto que tem pessoas que gostam de viver mais ou menos assim.
Alexandre, não estou entendendo. Vou dar um exemplo aqui. O vitimismo. O vitimismo é uma manifestação de deleite no próprio sofrimento, na própria neurose em muitos momentos. O vitimista, ele gosta de ser vitimista. Ele gosta de ser a vítima. Tanto que, quando ele não é a vítima, quando há alguém pior do que ele, quando há alguém que está mais doente que ele, com um problema maior que o dele, ele se ofende pessoalmente. Veja, porque isso ofenderia uma pessoa sã? Exatamente, uma pessoa sã não é ofendida por isso. Uma pessoa neurótica estará e viverá ofendida com esse tipo de coisa. Porque encontra certo deleite, certo prazer numa vida sem sentido. Tamanha é a neurose. Sobretudo porque essas coisas estão ainda suspensas como ideias na cabeça. Por isso que eu disse, não é tão difícil resolver esse tipo de coisa. E nesse exemplo que eu estou dando, basta que você pegue um papel, uma caneta, escreva sabe essas perguntas que vêm na nossa cabeça? Nossa, por que isso está acontecendo comigo? Ah, por que eu fiquei doente? Por que Deus não está me amando? Por que eu perdi fulano de tal na minha vida? Por que a vida é assim? Ok, escreva essas perguntas no papel. Escreva mesmo, né? Não é para ficar só pensando nelas, não. Porque enquanto eu estou apenas pensando nessas coisas, o problema está aumentando, porque são ideias suspensas. O nosso cérebro ele não lida muito bem com ideias suspensas. Ele lida bem com concretudes, com coisas concretas. Escrever é concreto, porque é uma ação. Inclusive, o ato de escrever ordena os meus sentidos, faz o meu córtex funcionar mais e aí eu fico mais racional e menos emocional. Então, escreva essas perguntas no caderno, todas elas, por mais absurdas que sejam. Por mais absurdas que sejam. E depois de escrever as perguntas, comece a respondê-las também por escrito. Veja, isso é difícil, gente? Não é difícil fazer isso. É trabalhoso. Ah, nem tão trabalhoso é, mas veja, para um preguiçoso, para alguém que não tem costume. Isso pede um esforço, um sair da inércia que às vezes é difícil. Então, trabalhoso é, mas fácil também é. Não é difícil. Então, faça isso. Você verá que de pouco em pouco, respondendo essas perguntas banais, que muitas vezes nós achamos que é banais, que estão na nossa cabeça, respondendo essas perguntas, nosso pensamento vai se organizando, a nossa afetação vai diminuindo, as nossas ofensas pessoais elas vão sumindo, vão dando lugar para um pensamento mais racional, para um olhar mais intelectual sobre a realidade, ou seja, eu estou usando mais o meu intelecto, de modo que eu consigo, inclusive, não somente responder às perguntas, mas encontrar soluções para aqueles dilemas que estão na minha cabeça. Isso é uma ferramenta simples, fácil de ser aplicada e que gera um efeito muito maior do que o esforço que se tem para realizá-lo. Eu passo isso para os meus pacientes costumam até duvidar de mim, mas quando eles fazem até de forma revoltada. Tá, vou fazer aqui só para parar de me encher o saco. Quando eles fazem e trazem os resultados disso, eles chegam mais sóbrios para mim. Com seus problemas mais no lugar certo, com o tamanho que eles devem ter, com os problemas nem maior do que são e nem menores do que são. Eles param de superestimar as realidades e também de subestimar as realidades e vivem uma vida mais equilibrada, mais sóbria e com mais sentido. Ainda que a realidade não tenha mudado um pingo. Só que ela interiormente está mais bem orientada para lidar com aquilo que naquele momento é até mesmo inevitável. Passei aqui uma única ação que é simples, mas que gera muita melhora. Claro, fazer isso acompanhado numa terapia, numa direção espiritual, é muito melhor, é muito mais seguro. Então, se não há muita segurança para fazer isso, me mande uma mensagem, eu posso te ajudar. Às vezes o seu problema é pontual, às vezes o seu problema não é para um tratamento longo de terapia. Manda uma mensagem, tem aqui o link aqui para fazer terapia comigo. A gente faz uma avaliação terapêutica sua do seu problema. E às vezes com sessões pontuais nós podemos resolver aquele problema do momento, aquela questão do momento, de modo que você sai daquilo ali até mesmo aprendendo a lidar com outras situações. Repito, dá trabalho. Isso sim, dá trabalho. Mas difícil não é. Difícil não é. São com coisas práticas, objetivas, inclusive. É que de pouco em pouco nós vamos nos inserindo, nos instalando na realidade, e isso vai dando vigor para as nossas vidas. Vai dando sentido para as nossas vidas. Porque vai nos orientando sempre para um amor maior, para um fim último, que é o melhor de todos, que é a eternidade.
Ok? Fechamos por hoje? Muito bem. Voltamos a qualquer momento com as nossas formações aqui no YouTube. Lembrando que temos lives quase que diárias no YouTube, no Instagram e todas as outras formações inúmeras lá na comunidade do Discípulo Amado, tá bom? Deixe o seu like, deixe aqui o seu comentário, a sua dúvida, a sua questão e nós nos vemos em breve. Fiquem com Deus.